Olá pessoal, está começando mais um episódio do Historiência. Hoje, continuando nossa série sobre a corrida espacial, vamos falar um pouquinho sobre a NASA para vocês. Então, puxa a vinheta. Então, pessoal, nos blocos anteriores nós falamos um pouquinho para vocês sobre uma pequena introdução da corrida espacial, o contexto histórico onde ela estava incluída, e sobre a Agência de Pesquisa Espacial Soviética, sobre os primeiros projetos dela, como ela se inseriu na corrida espacial. Agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a NASA, o surgimento dela e o que leva ela a ser pensada. Bom, a NASA surge enquanto um projeto, assim como o programa soviético, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, embora ainda não tivesse esse nome. Depois da guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética buscaram repatriar cientistas alemães que haviam lutado, que haviam trabalhado para o Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial, para que esses cientistas desenvolvessem tecnologias de foguete em seus países. Vamos lembrar que a tecnologia de foguetes alemã era mais avançada do mundo naquele momento, conforme a gente já trabalhou aí nos blocos anteriores. Nos Estados Unidos, essa operação tem o nome de Operação Paperclip, ou Operação Clipe de Papel, na qual grandes cientistas alemães foram trazidos para trabalhar para o governo americano, destacando-se entre eles o cientista Wernher von Braun. E a partir daí, os Estados Unidos começam a desenvolver então conhecimento avançado na área de foguetes. Isso. Os Estados Unidos já tinha, por exemplo, a NACA desde 1915, que já fazia pesquisas com lançamentos aéreos e não espaciais, então desenvolvimento de aviões, de alguns mísseis. E depois do lançamento do Sputnik, eles começam a pensar na mudança dessas agências, tanto da ARPA ou da NACA, para poder começar a desenvolver projetos de foguetes também. Perfeito. O líder o chefe de desenvolvimento de projetos, acaba sendo o Wernher von Braun, e em 1958, após o lançamento da Sputnik, os Estados Unidos alteram a NACA, que era uma agência para projetos aéreos, para NASA, que é uma agência para projetos aéreoespaciais. Isso. Eles lançam primeiro a Explorer como uma resposta ao Sputnik, que era um satélite também. E aí, um pouquinho depois do lançamento da Explorer, eles fazem uma reunião e resolvem transformar a NACA na NASA. Então, a NASA, além dela ter novos postos de pesquisa, ela também absorve a NACA e os laboratórios de pesquisa dela. Uma coisa que é muito importante de ser ressaltada nesse caso é que o lançamento do Sputnik gerou uma grande pressão e um grande medo nos Estados Unidos. O presidente do período, Dwight Eisenhower, utilizou muito esse medo frente à opinião pública para promover o crescimento da NASA. Então, a gente pega documentos da época, jornais, etc. Havia um medo assim, olha, os soviéticos têm um satélite, os soviéticos estão no céu a nosso redor nos espionando, né? Então, essa necessidade de sair de trás na corrida espacial leva os Estados Unidos a reformular essa agência e criar uma agência específica para combater nessa corrida espacial recém-criada após o lançamento do Sputnik, que nós vimos no bloco passado. A NACA ela já tinha desenvolvido alguns foguetes, tinha feito pequenos projetos de satélites, mas não tinha enviado nada para fora do espaço, para a órbita ou suborbital. E eles tinham realizado, antes do lançamento do Sputnik, um relatório onde eles tinham feito todo o projeto, mostrando a possibilidade de lançar um satélite e falando do impacto psicológico que isso teria na população, dizendo que a população, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, ao ver que um país seria capaz de lançar um satélite para fora do mundo, teria um impacto dos outros países temerem aquele país e dar uma certa levantada na moral do país que tivesse lançado esse satélite.
Infelizmente, o presidente da época tinha ignorado isso, deixou um pouquinho de lado, falou para poder lançar esse projeto depois. Aí o Sputnik é lançado e eles têm o impacto exatamente que a NASA tinha previsto, só que do lado oposto do planeta. Para tentar, então, combater nesse caso e reverter esse processo de medo entre a população, a NASA vai criar uma série de projetos ao longo da década de 60 que vão culminar no projeto mais famoso de todos, que nós acompanharemos nas próximas semanas, que foi o projeto Apollo, que levou o ser humano à Lua. Mas antes da gente chegar no Apollo, a NASA precisou passar por outros projetos que são tão importantes quanto, e que serão temas do nosso próximo bloco, os projetos Mercury e Gemini. Então é isso, até o próximo bloco.